Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Matemática, simples e prática. Simples e prática. Aqui, professor Dimas, trazendo para você a correção da questão número 35 do vestibular de inverno da Universidade Estadual de Maringá 2025, cujo tema é trigonometria na circunferência, ângulos e arcos. Uma questão muito interessante, com ela você pode revisar aqui várias habilidades importantes aí cobradas nos vestibulares. Um arco de uma circunferência é qualquer região da circunferência delimitada por dois pontos. O comprimento de um arco é a medida linear do arco e pode ser medida em centímetros, por exemplo. Por outro lado, a medida angular de um arco é a medida do ângulo central da circunferência correspondente ao arco. Sobre ângulos e arcos, assinale o que for correto. Então vamos analisar o item 1 que diz: em uma circunferência de raio 1 em centímetros, o comprimento do arco e a medida angular do arco em radianos coincidem numericamente. Então, para isso a gente vai começar a falar sobre ângulo central. Vamos pegar aqui uma circunferência, o ângulo central dela. Chamar esse ponto aqui, tanto faz A e B, né? Chamar esse de A e esse de B, poderia ser o contrário, sem problemas. E vamos analisar isso aqui, ó. Em uma circunferência de raio 1, o comprimento do arco e a medida angular do arco em radianos coincidem numericamente. Qual é a regra para ângulo central? A regra é a seguinte: esse ângulo aqui vamos chamar de alfa. O alfa vai ser sempre a medida do arco dividido pelo raio. Ou seja, esse arco aqui, ó, ele sempre vai ser dividido pelo tamanho do raio, aí você acha esse ângulo. Então, no nosso caso aqui, um ângulo qualquer, não diz qual que é o ângulo, ele vai ser o arco, que está em vermelho aí, AB, dividido pelo raio, que diz que é 1. Então, se você pega um arco e dividi-lo por 1, esse arco não muda nada. Então, o alfa, numericamente, é igual a esse arco. Mas vamos testar aqui com o valor no lugar do ângulo, né? Vamos imaginar aqui um ângulo de 90 graus, porque tem que valer para todos os ângulos, né? O 90 graus eu posso dizer que é π sobre 2, porque π é 180 graus, então 90 graus é π sobre 2. Isso tem que ser igual ao arco. Qual o arco correspondente aqui? Π sobre 2 radiano, né? Π sobre 2 radiano, por quê? Porque π é meio círculo, 2π radiano, um círculo inteiro, então π sobre 2 radiano. Numericamente, né, π sobre 2 e π sobre 2 é igual, confirmando assim o item 1 como verdadeiro. O item 2 diz que em uma circunferência de raio 10 metros, o comprimento do arco correspondente ao ângulo central de 5 radianos é de 10 metros. Vamos ver se isso é verdade. O raio, 10 metros, olha. Então, 5 radianos, 5 igual o arco aqui dividido pelo raio, que é 10. Aqui a gente faz o produto dos meios e dos extremos, multiplica em cruz, né? Então, arco de A até NB, quaisquer que sejam, é igual a 50 metros. Aqui diz que é 10 metros. Então, é falso esse item, 50 metros e não 10 metros. O item 4 diz que grau é a unidade de medida obtida da divisão de qualquer circunferência em 360 arcos congruentes. Então aqui isso aí é bem óbvio, né? Se você pegar um arco da circunferência completa, ele é 2π radiano, porque um π radiano é meio círculo. E esse arco completo aqui, vamos chamar de alfa, 2π radiano dividido pelo raio, por qualquer raio que seja, a gente elimina raio com raio, fica isso aqui, um ângulo igual a 2π. O que é 2π? 360 graus. Então, se você pegar 360 graus e dividir por 360 graus, vai dar 1, obviamente, porque o arco são 2π radiano. E o ângulo total, 360 graus. Mas 2π radianos são 360 graus. Então, se você divide 360 por 360, vai dar 1 grau. Então, o grau é a unidade de medida obtida da divisão de qualquer circunferência em 360 arcos congruentes, né? Se você dividir o arco em 360 pedacinhos iguais, ou de mesma medida, né? Vai dar um
também, se você dividir o ângulo central aqui, total 360, em 360 partes vai dar 1 grau, né? Então, isso é bem óbvio. O item 8 diz que em qualquer circunferência, ao medir-se um ângulo central, tem-se que 90 graus é equivalente a π sobre 2. Isso também é bem óbvio, né? Π radiano aqui é 180 graus. Então, se você divide no meio, se você pega um ângulo central de 90 graus, ele vai ser esse π radiano também dividido ao meio. Veja aqui, ó. Dividir ao meio certinho, meio círculo dividido ao meio. Então, 90 graus realmente equivale a π radiano sobre 2. Isso é verdade, porque eu vou ter metade do arco aqui referente a um π, que seria uma bandinha dessa aqui, né? Então, π sobre 2 radiano, quando é 90 graus, o ângulo central. Porque aqui é correspondente, então se aqui é 90 graus é π sobre 2, aqui também é o π, que é meio círculo, sobre 2 referente ao arco, né? Então, é uma afirmação verdadeira. O item 16 diz que o comprimento do arco correspondente a 45 graus em uma circunferência de raio 4 centímetros é de π centímetros. Então vamos ver se isso é verdade. Vamos pegar aqui a formulazinha, né? Que é o ângulo central é igual a divisão do arco pelo raio. Vamos aqui representar um ângulo de 45 graus. Partindo aqui do ponto A, o arco chega no ponto B. Ou poderia ser ao contrário, né? E esse arco aqui é π sobre 4 radiano. Por quê? Porque π é meio círculo. Π radiano é o meio círculo. 2π radiano é o círculo inteiro. Então isso aqui é como se eu dividisse um π, que é meio círculo, em 4 partes, né? Daria 45 graus aqui no ângulo central, ou π sobre 4 no arco. Então, 45 graus é igual ao arco, equivalente a ele, que é π sobre 4 radiano, dividido pelo raio. Vou pôr, ao invés de colocar na vertical, colocar na horizontal, mas é dividido da mesma forma. Então, aqui eu vou ter π sobre 4, porque 45 graus, ou π sobre 4 é a mesma coisa. Se você divide 180 por 4, dá 45. É igual. Aqui, olha, eu vou fazer a multiplicação em cruz, então vai ficar π radiano sobre 16, né? Multiplicando em cruz. Divisão de frações, a gente multiplica em cruz. Agora, eu posso dividir aqui por 4, ó. Π dividido por 4, 4 por 4 vira 1, nem preciso colocar. E aqui agora vai ficar π radiano dividido por 4. Veja que é exatamente π radiano dividido por 4, que deu π, conforme está dito aqui, π centímetros. Então, essa afirmação é verdadeira. Quais itens são verdadeiros? O item 1, então, somando aqui 1, com o item 4 dá 5, com o item 8 dá 13, com o item 16 dá 29. 29 é a solução. Espero muito que você tenha gostado da videoaula e se você tiver gostado, eu te convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática. E eu tenho certeza que se você se inscrever no canal, assistir as videoaulas, meu amigo, minha amiga, você vai detonar aí na hora da prova dos vestibulares, do Enem e dos concursos públicos, ok? Se inscreva aí. Matemática Simples e Prática.